Olá, entrando ao vivo. Estou mandando aqui mensagem, avisando o pessoal que nós estamos ao vivo. Por isso que está balançando aqui o celular, hein? Olá, Sandra, Silvia. Deixa eu colocar aqui. Silvia, já mandei o convitinho aí para você. Oi, Débora, Sandra. Oi, querida, tudo Olá, bem? tudo bom, Tudo bom? Tá querida? me E ouvindo você? bem? Tô Tudo bem, bem. estamos aqui firme e forte, né, Chay? Que linda que você está. Vamos conversar hoje, então, falar um pouquinho sobre falhas da comunicação, comunicação empresarial. Eu Isso, vou pedir para você, Silvia, vai mandando aí o aviãozinho para o teu pessoal para convidar para entrar aí na live. Enquanto vou, isso, eu vou te apresentando aqui, tá bom? tá joia, pode, vou mandar agora. Isso, vai mandando. Então, pessoal, a doutora Silvia é doutora em saúde, desenvolvimento humano, fonoaudióloga, clínica e pesquisadora. Também é coach de comunicação, executive coach, life coach, terapeuta bioenergética, analista corporal e comportamental, é especialista em voz, em motricidade orofacial e fono do trabalho. Atua há 25 anos como mentora na comunicação humana e ministra cursos e treinamentos em voz profissional, comunicação efetiva e saúde da comunicação. É autora de livros, também publicou artigos na área de saúde e da comunicação, e a sua missão é auxiliar o indivíduo a aprimorar a sua comunicação e eliminar toda a sua dificuldade de se comunicar, né, Silvia? E hoje ela Isso, eu está tô aqui para aqui falar mandando. isso aí. E hoje está aqui para falar, entre os outros assuntos, especificamente sobre as falhas na comunicação que pode provocar faltas de alguns resultados, né? Ou seja, fracasso nos projetos, falta de promoção, perdas financeiras, desgaste excessivo com o clima organizacional e acidentes de trabalho, entre outros. Então, Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho, mas antes me explicasse como é que você entrou, como é que você começou esse trabalho com a comunicação empresarial. Me conta um pouco. Ó, primeiro eu Fala um quero pouquinho de você. agradecer, né, Chay? Você aqui, nós que estamos, somos terapeutas da Unicinco, as pessoas também que estão nos escutando. Mas vou contar um pouquinho da minha história, né? Que são 25 anos de caminhada. Então, é muita caminhada aí. Por isso que todas essas formações, porque eu sou aquela pessoa que tem sede de conhecer, de auxiliar o outro, principalmente no desenvolvimento humano, sabe? Então, o que eu mais, assim, comecei mesmo, minha formação primeiro foi a fonoaudiologia, né? Sou apaixonada com a fono. Quando eu falo que eu fiz 25 anos é pela fonoaudiologia. E eu comecei inicialmente tratando distúrbios da comunicação. Então, assim, todo mundo que me procurou é por algum problema, por ser fonoaudióloga, e há 25 anos atrás eu falo que eu fui fonossaura, que eu fui uma das primeiras fonoaudiólogas, assim, em Belo Horizonte. Então, eu fui a terceira turma formada, e aí as pessoas me procuraram por causa disso. E eu sempre trabalhei com a parte empresarial. Então, eu atendi muitos gestores que tinham algum problema de voz, rouquidão, ou também alguma alteração de insegurança para falar. E como eu fiz minha especialização em voz profissional, as pessoas me procuraram muito. Eu dei muito workshop de voz profissional, a importância da voz na comunicação.
E aí, Chay, eu comecei a observar que a causa do problema da comunicação estava no relacionamento humano. Então, assim, as pessoas chegavam lá com uma alteração de voz, ou com uma alteração de fala, ou uma insegurança de se expor, de falar em público. E aí, quando a gente vai pesquisar a história, a gente observa que tem algo ali em questão do relacionar com o outro. E a partir daí eu falei, bom, então eu vou trabalhar com isso, mas também não só tratando, mas trabalhando na prevenção. Eu vou trabalhar com a prevenção dessas pessoas, né? Prevenindo uma alteração. Por quê? Porque se a base é o relacionamento humano, eu vou aprofundar e pesquisar nessa história. O que aconteceu? Você viu, Chay, que falhas na comunicação, ela leva muito a prejuízos. Isso foi comprovado cientificamente, além também de ser relatado em pesquisas científicas, que hoje o maior problema dentro do mundo corporativo é a falha na comunicação. Imagina, tem uma história aí, muito tempo já está se ocupando, pensando nessa questão da comunicação e por que até hoje isso não foi resolvido. E isso que eu acho que é o nosso diferencial na Unicinco, porque a gente, como terapeuta, a gente vai mais aprofundar no ser, porque às vezes a falha na comunicação não está com o outro, mas com si mesmo. Entende? Entendi. E aí a minha história foi isso. Eu comecei a desenvolver, a trabalhar especialização em voz, fiz formação em fono no trabalho. Também eu fiz meu mestrado e doutorado em saúde e desenvolvimento humano para entender e compreender mais o ser, porque eu não queria focar como o nosso Fernando Freitas, né, o nosso mestre fala. Eu não queria focar, né, na doença e sim no doente, para a gente trabalhar isso melhor, para uma forma da gente entender e compreender. Porque a comunicação, o Chay, ela é um comportamento e a comunicação ela é aprendida. Ou seja, a gente aprende a se comunicar. Então, o que tem, né, nesse caminhar, nessa história da comunicação que nos leva a ter um distúrbio, uma falha? O que aconteceu aí nesse caminho, entendeu? E nós, como terapeuta, a gente tem esse olhar, né, diferenciado. Por isso que eu fiz minha formação como terapeuta, tá aí nessa caminhada. Eu vi essa necessidade, porque a fonoaudiologia me ajudou demais nas questões de estratégia, de trabalhar com ferramentas, recursos. Porém, eu vi também que tinha algo por trás, que é a tal da mente, né? Essa questão assim, deixa eu conhecer esse ser, por que ele trouxe essa dificuldade, não só tratar, mas aprofundar para ajudar e auxiliar esse ser, para ele eliminar toda a sua dificuldade. Eu falo que a minha missão hoje é eliminar toda a dificuldade que a pessoa tem para se comunicar. E isso eu garanto, porque eu já fiz a experiência em mim e também com os meus clientes. Porque a gente tem esse olhar, né, Chay? A gente tem um olhar, por exemplo, minha formação como fono, a sua formação, que eu esqueci qual que é mesmo, sua primeira formação, Chay? Motricidade relacional. É o A quê? minha psicomotricidade relacional, mas Exatamente. Então, e terapeutas, né? Então a gente cada vez a gente quer entrar e aprofundar nesse ser, porque a gente não está olhando para a doença, né? A gente quer ver qual que é a dor desse ser, na verdade, que levou a algum distúrbio. E no meu caso, na Unicinco, o meu foco é na comunicação. eu entendi. Aí me diz assim, você estava me falando exatamente dessa tua formação em terapeuta e o quanto é importante olhar para a dor. Mas vamos lá. Além da pessoa apresentar, sei lá, um problema na voz, que vai te levar direto a você, como for. Aí você vai olhar para a história da pessoa. Mas e se ela não estiver apresentando um problema na voz, aparentemente? Existe, assim, esse trabalho terapêutico que você sente, assim, que a pessoa ela precisa se organizar para que ela não tenha? Sim, Você olha, tem esse olhar, você traz esse olhar para o seu cliente também? exatamente. Sabe por quê, Chay?
Quem não tem uma insegurança aí, uma dor de... Igual mesmo, a gente vai fazer aqui uma live, né, Chay? Quem não tem uma dor de barriga aí? Uma Arrepia tudo, dela, tudo. Né? Exato. Quem não tem uma insegurança? Gente, quem não tem um medo? Todos nós. Por quê? Porque a gente vem numa sociedade que nos ensina muito isso. Só basta a gente olhar, a gente ver. Poxa, às vezes a gente abre algum canal de informação, de rede social mesmo. Acho que hoje está mudando isso, mas a gente vê falando mais de tragédia, de assalto, de dor. A gente vive num mundo de medos, né? De insegurança. Então, hoje eu trabalho realmente na prevenção. As pessoas me procuram muito assim, tenho segurança, tenho medo, eu quero aprimorar minha comunicação, quero ter uma comunicação assertiva. E aí eu penso assim, então vamos pensar nessa comunicação assertiva, que é muito como essa linguagem no mundo empresarial, sabe, Chay? Então eles me perguntam assim, Silvia, chega para mim, não tem nenhuma rouquidão, nenhuma alteração, eu falo, quero ter uma comunicação mais assertiva, porque eu sou mentora em comunicação. E aí eu olho para ele e falo assim, o que está por trás dessa pessoa que até hoje ela não teve uma comunicação assertiva? O ideal era que todos nós já tivessem com uma comunicação assertiva, porém cada um tem a sua história individual. E aí a gente vai pesquisar e analisar o que levou ele não ter essa comunicação assertiva. Não falar com clareza ou objetividade, que são pontos que eles me falam bastante. Eu quero ser mais objetivo, eu quero ser mais claro. E aí a gente bate com o nosso traço, com nossos perfis, que vem falar muito, né? Para quem não conhece, quem está aqui, a gente tem traços de personalidades, de caráter, que definem a pessoa. E o mais legal, que está registrado no seu corpo. Então, pelo corpo, pela forma que eu me expresso, eu já sei analisar qual tipo, nós, né, Chay, né? Eu só não, o pessoal todo da Unicinco, a gente já sabe analisar qual tipo de caráter de personalidade com suas dores e recursos. A gente analisa a dor, a gente analisa o recurso e se caso a pessoa está na dor, a gente ativa para o recurso. Isso que é o diferencial de nós terapeutas, Chay, porque a gente consegue realmente ir direto e socorrer essa pessoa, que eu falo que a gente socorre mesmo, né? A gente socorre essa pessoa e mostra para ela o potencial. Pra você ter uma ideia, ontem foi fantástico o meu dia, assim, eu tive duas experiências, uma, eu dei alta para uma cliente, tá? Mas isso me procurou como fono, não era ainda um atendimento pela Unicinco, mas ela me procurou como fono, e aí ela tinha muita insegurança para falar e embolava para falar. Ontem a gente deu alta para ela, assim, né? Porque ela me procurou já há um tempo. Ela, assim, ela já levanta com um beijinho no ombro e fala assim, Que delícia. hoje eu falo e se acha o máximo, porque tá tudo dentro da gente. Só que a gente não sabe ativar. E o terapeuta, ele dá esse caminho para ajudar. Nós da Unicinco, a gente tem ferramentas e, além disso, compreende realmente a essência do ser para dar esse caminho. E um outro Aí, caso... pode falar. não, mas eu estou entendendo o que você está falando, mas para complementar, isso não é só um pessoal, é exatamente o que você está trazendo, é um empresarial. Imagina o quanto, ao me comunicar de uma forma bem assertiva, eu realmente evito desgastes, estresse, né? E trago resultados, tanto para mim, para com a empresa também. Afinal de contas, né? É um mundo empresarial. É um mundo empresarial. E ela vivia, o trabalho dela, ela não colocava seus argumentos, não seu ponto de vista, porque ela tinha muito receio de julgamento do outro. E hoje ela falou assim, Silvia, eu uso muito termo de cara de paisagem, ela fala assim, Silvia, se a pessoa gostar ou não gostar de mim, ou não gostar do meu argumento, eu faço aquela cara de paisagem, observo a pessoa, compreendo, porque a gente também aprende a respeitar o outro, né? Compreendo o que está passando, porque ela tem uma história de vida muito diferente, mas eu dei o meu recado.
Isso, assim, o que eu falo, gente, nunca se cale, nunca deixe de expressar o que você vê, o que você tem, né? O seu conhecimento. Eu já fui assim, Chay. Olha, eu tenho uma dor de um traço que eu achava que eu nunca era perfeita. Tanto que eu fiz até doutorado. Você tá entendendo? E aí as pessoas, olha, eu já recusei, Chay. No meu mestrado, o meu trabalho foi muito bom, foi um ensaio clínico para mestrado, sabe? Eu tive muito convite para ir para fora, para o exterior. E eu recusei todos. Por quê? Eu não tinha muita habilidade com a língua. E hoje eu vou falar assim: ah, me chama, vou ficar uma semana estudando e vou. Mas eu tinha. Mas era mais receio de chegar lá e fazer feio, de não ser perfeita. Um outro país, né? E olha, eu recusei muito e eu arrependo. Mas sabe o que eu acho? Ainda bem que hoje eu cresci. E hoje eu não recuso nada, Chay. Nada, eu não falo não. Hoje eu falo sim, estou aberta, porque olha que legal a gente aqui, e quantas pessoas que estão escutando, e quantas pessoas que vão escutar, que a gente pode ajudar a transformar, e o tanto que você está me ajudando a ser transformada, e eu também te ajudando a se transformar. Então a comunicação, que eu falo que a comunicação é essa transformação, né? Essa conexão. Muito bom, eu adorei saber isso. Me diz assim, é, o que que você diria que é, então, essa comunicação mais efetiva dentro do campo empresarial, né? Isso. Vamos falar assim, assertiva, efetiva. O que que é isso especificamente? Eu posso falar que eu tenho 25 anos de formada e eu tenho 25 anos de experiência em comunicação empresarial. Até mais, porque meu pai sempre empresário, eu nasci num ambiente empresarial, casei também com meu marido, lógico, uma pessoa no âmbito empresarial, e eu sempre trabalhei, primeiro como fonoaudióloga, e aí eu comecei a entrar dentro. Inicialmente eu fui consultora em comunicação. Então, ou seja, eu vivi o que é esse mundo empresarial. E aí eu chegava lá e aí eu falava, gente, qual que é o problema? O que está acontecendo? A gente faz um diagnóstico empresarial. E eles relatavam assim, porque a culpa é do outro, a equipe que fez errado, a equipe que não me mandou. E tinha É um, isso assim, é tinha um essa clima organizacional, então. É o clima organizacional, que era dessa forma, Chay, sabe? Apontando para o outro. E aí eu comecei a observar. E fiz assim, de cima disso, do que eles verbalizaram, eu falei, gente, nós temos que trabalhar isso. Por que é mais fácil a gente culpar o outro do que se autorresponsabilizar? E aí, a comunicação efetiva, antes eu comecei com uma comunicação mais efetiva, assertiva, e eu falei, bom, vou finalizar com a comunicação efetiva, que para mim é uma comunicação assertiva e afetiva. Então, assim, isso aí é o conceito que eu, com a minha experiência, o efetivo e afetivo, junto também com a mentora minha, a gente conversou bastante. E essa afetividade, ela tem que ter uma conexão. Eu não vejo uma comunicação efetiva sem ter conexão. Ou seja, a gente agora, Chay, a gente está tendo uma comunicação efetiva porque eu estou conectando com você de uma forma que eu me responsabilizo pelo discurso que eu faço, pelo que eu tenho que passar, e você vai responsabilizar por que você vai passar. E não chegar e falar, aqui, ó, eu falei daquele jeito, Chay, porque você fez isso, isso, isso. Sabe? Porque você me perguntou dessa forma e não tinha que perguntar dessa forma. Entendi. Respeitar o outro. Porque quando a gente começa a respeitar o outro, a gente começa a conectar e entender que cada um tem suas dores e seus recursos. E que a gente veio, principalmente, de famílias diferentes, de culturas diferentes e de sociedade diferente, de experiência de vida diferente. Quando eu sempre dei treinamento, eu coloco um bonequinho aqui, outro aqui, coloco, sabe aquele caminho para comunicar? E aí eu fico pensando, você sabe, será que esse bonequinho aqui que está lá no desenho do slide, né? Será que ele acha que o outro está compreendendo tudo que ele está falando? Né? Porque esse aqui tem uma experiência e esse outra.
Às vezes eu posso falar, que dia lindo. Aí você pode interpretar assim, Chay, tá ensolarado, né? O dia tá com sol, com céu azul. E às vezes não. Às vezes é porque eu tive uma notícia tão boa que o dia tá lindo. Então, cada um tem a sua interpretação. E nessa interpretação é a gente respeitar e olhar para o outro e entender que a comunicação efetiva é assertiva, porque você tem que ser clara com o outro. Ou seja, você me perguntou uma coisa, eu tenho que responder imediatamente o que você quer. E sem fazer rodeios, sabe? Por exemplo, você vai virar para mim e fala assim, Silvia, você vai fazer a live hoje às 2 horas? Eu vou responder sim ou não. Tem gente que vai falar assim, depende se o pneu furasse, se o tempo não estiver bom. E aí vai com os rodeios. E aí a gente não foi direto, não foi claro. E a pessoa perde o raciocínio. E afetiva por causa dessa conexão. Porque realmente, se a gente comunicar e não transformar o outro, não passar a nossa experiência, não ajudar, não auxiliar, qual comunicação foi feita? Né? Entendi. Muito importante. Muito bem colocado. Me diz uma coisa, você agrega ou olha como pilares nessa comunicação? Existe pilares da comunicação? Existe. Eu, nesse olhar de 25 anos, eu atendi muito já, sabe, Chay? Eu atendi muito, assim, pessoas com distúrbio sério, tipo câncer de laringe, tá? Com pessoas que realmente querem ter uma comunicação assertiva, né? Com impacto na comunicação. E aí eu fui compreender. Então, assim, foi muito bom a experiência que eu tive como fono, porque eu peguei pessoas com muito, não só com uma incapacidade física, mas também, nossa, com uma dificuldade da emoção, porque a voz, ela expressa muito sentimento e emoção. Então, eu vi esse impacto muito grande. E eu comecei a estudar realmente o ser. Eu amo estudar, né? Acho que a gente não Unicico, a gente não para. Todos os cursos que aparecem, nós estamos juntos. A gente ama estudar. Acho que é por isso que a gente se encontrou na Unicinco, porque que a gente tem esse perfil muito parecido um com o outro. E o que eu percebi? Eu comecei a aprofundar e fui ver assim, gente, qual que são os estágios, os pilares que sustenta realmente uma comunicação? Comunicação Silvia, pessoal. Oi, pode acho que falar. cortou um pedacinho. Você pode repetir? Que sustenta e aí cortou. Eu não te ouvi. Eu não sei se o pessoal ouviu, mas eu não ouvi. Eu fui estudar quais são os pilares, né, dessa comunicação com essa minha prática, porque eu tive, né, eu sempre fui clínica para depois ser pesquisadora com os meus mestrados, doutorado. Sim, E eu fui estudar realmente o ser humano para entender e para poder ajudar. Mais ainda, Chay, para me entender. Sabe, eu sempre tinha uma busca e uns questionamentos em relação ao meu desenvolvimento mesmo, as minhas dores, o impacto que eu tinha com algumas questões, que eu acho que é de todos nós, né? E aí eu fui ver que são 3 pilares que sustentam essa comunicação efetiva. Se não tiver esses 3 pilares, você não consegue ter uma comunicação efetiva. estou curiosíssima para saber quais são. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira é a comunicação intrapessoal. O que seria uma comunicação intrapessoal? Comunicar consigo mesmo. Sabe aquela história assim? Eu não tenho clareza como eu comunico. Aí a primeira coisa que eu pergunto, você sabe como você funciona? Você é claro com você mesmo? E as pessoas, às vezes, não me respondem de uma forma adequada. Às vezes eu falo assim, qual que é o objetivo ou qual que é a missão da empresa que você está inserido? Qual que é o objetivo dessa empresa? E aí a pessoa fala, fala, fala e ela não sabe. Sabe aquela história assim, vou vestir a camisa da empresa? Sabe essa história? E eu falo, a gente só veste uma camisa se faz sentido pra gente, que a gente gosta, não é? E aí eu pergunto Sim, para essa pessoa, é claro para você qual que é o sentido? E como que você comunica com você mesmo? E aí é aquele trabalho de comunicação da mente.
como a mente, sua própria mente, comunica com você e com o outro. Então, a comunicação intrapessoal é você saber comunicar com você mesmo. E eu falo que ela é a mais importante desse tripé, né? É quando eu Eu falo assim, sei o que eu quero, né? É isso. é Ó, já isso. entendi. Já entendi. Esse eu já entendi. E quando você se reconhece, se compreende, você compreende melhor o outro, você consegue ver melhor o outro. E isso Isso é é fato. muito importante, muito importante. E aí pronto, então essa é o olhar para você, esse é o primeiro pilar, né, para sustentar esse tripé, o primeiro pilar que eu acredito ser o mais importante, o olhar para você, se compreender, entender as dores, seus recursos, que hoje nós da Unicinco temos uma ferramenta que eu acho fantástica, que é essa análise, né, comportamental, corporal, que ela ajuda, auxilia bastante nisso. O outro tripé, né, outro pilar, aliás, seria a comunicação interpessoal. Então, depois que eu me compreendo, agora eu vou compreender o outro. Então, como que o outro funciona, tá? E tem que ficar muito atento, porque eu vejo muitas pessoas assim, querendo mudar o outro, não é? Isso é muito comum. Sim. Relacionamento, principalmente também no mundo corporativo, eu quero mudar o outro. O que a gente tem que fazer e pensar é, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a minha forma de comunicar com o outro. É um outro olhar. É de dentro para fora. Mas você está focado o de fora. Mas você vai se mudar e adaptar ao outro. Isso que é muito legal, porque se você se compreende, sabe qual que é a sua análise corporal, seu traço de personalidade ou caráter, e se você entende também qual que é o do outro, você consegue comunicar de uma forma efetiva. E o terceiro traço é a comunicação sistêmica, que eu criei baseado, né, na constelação sistêmica também, e nessa experiência da comunicação, porque quando a gente comunica, a gente está inserido dentro de um sistema de família e também um sistema empresarial. E a gente tem que saber como eu me comporto dentro desses sistemas. Qual que é a minha relação? Por que que às vezes em algum ambiente eu me sinto muito mais energizado do que em outras que eu não consigo me expressar? Qual equipe que me coloca para cima e qual equipe que me abafa? Então eu tento entender essa relação, não só como ele funciona, como ele comunica com o outro, mas como ele está inserido naquele ambiente, como ele relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. Essas são Então, os três pilares. então tem muito a ver com o relacionamento em si. Vamos lá. É o inter, o com os outros e o ambiente também. Em resumo, Isso, você trabalha nesses três pilares para trabalhar uma comunicação efetiva, uma validação que vai melhorar os conteúdos tanto da pessoa quanto da empresa, correto? É isso? é isso, exatamente. Legal. E isso é tão. Eu vejo o diferencial disso porque quando a gente começa a entrar nesse meio empresarial, todos têm foco em resultados, né? O que eles querem é focar em resultados. E tudo bem, acho que todos nós. Só que eu falo, espera aí. Até a gente chegar lá, nós temos que entender esse processo aqui para a gente ver esse resultado. A gente não consegue chegar no resultado se a gente não compreender o que está funcionando aqui. Às vezes até consegue, mas será que eu tenho um resultado que eu gostaria, que eu almejava? Compreendendo toda essa estrutura, sabe? Compreendendo todo esse mecanismo, você consegue chegar e ter uma visão mais clara de tudo isso, né? Da empresa, o que está acontecendo. Então, na época que eu fui consultora, eu trabalhei muito, assim, eu trabalhei desde os gestores, supervisores e diretores dessa empresa. E aí foi legal porque eu fiz um diagnóstico, que eu fiz um diagnóstico junto com
com os gestores, os diretores e os supervisores. Era tão louco isso, Chay, que uma informação que era passada para o diretor chegava de uma forma diferente para o supervisor, para o gerente, e chegava de uma forma diferente para o supervisor. Isso, por quê? Porque comunica, sim, mas a interpretação de cada um é diferente. Então, como é que nós vamos pegar essa empresa e adaptar isso para a gente ver de uma forma mais saudável possível, porque a empresa ela tem que ter um relacionamento saudável, mais saudável para a pessoa se compreender mais e compreender o outro. Isso é muito comum, sabe, Chay? É muito comum. Às vezes a gente vê muito assim, mas eu achei que você tinha falado isso, não era isso, não? Tipo, eu não queria ter passado isso para você. Nossa, desculpa, eu percebi que eu te magoei. Olha, acho que, primeira coisa, isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Isso acontece em qualquer lugar. Só que você entender e falar assim, será que o que a Chay quis me falar é o que realmente que eu interpretei? O pior problema de uma comunicação, de ser inefetiva, é quando a pessoa quer pensar como você pensa. Sabe que você me fez analisar aqui, tem dois posts que eu já vi, provavelmente você já viu também. Um primeiro que fala assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que você entende. Que eu vejo de uma forma negativa isso. Afinal de contas, tudo bem, você é responsável pelo que eu falo. Mas aí tem um outro, né, que fala que a melhor forma de se comunicar é saber como o outro entendeu o que você disse. E É não isso mesmo. necessariamente o que você disse. E aí vem de encontro ao que você acabou de explicar. E é onde eu acredito que realmente esteja essa comunicação. Me corrija se eu estiver errado. Mas é importante, sim, eu entender o que você entendeu daquilo que eu disse. E se você não entendeu, eu arrumar uma outra forma de me comunicar ou de me expressar até que você possa entender o que eu quero, desejo, ou o que eu gostaria de expressar, ou apenas comunicar, né? Perfeito, Chay. Perfeito. E é isso mesmo, é aquela questão. Não olhar só para si. Compreender o outro para mudar a minha forma de comunicar e compreender o outro. Eu falo assim que às vezes a nossa mente mente, né? Eu gosto muito de falar isso, mente que mente. E aí às vezes ela fica assim, nossa, será que a Chay falou isso comigo porque ela achou que eu estava fazendo assim, assim? Aí começa. Puxa, todo pensamento não é fato, né? Todo pensamento não é fato. Então, nós temos que verificar. E isso é uma das estratégias que eu utilizo muito. Checar. Vai lá checar. Por exemplo, se a pessoa... será que ela realmente me compreendeu o que eu estou falando agora, o que eu disse? Vai lá checar. Né? Virar e falar assim... o Chay, então, resumindo aqui, o que a gente vai fazer é isso, 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 isso. Certo, Chay? Ou não é assim. Nossa, deu uma confusão aqui, eu não entendi e tal, me explica de novo. Chegar no final, que quando eu falo assim, eu não compreendi, me explica de novo, parece que você está falando que o outro não sabe explicar. Mas a verdade é que você tem uma explicação que é sua, que é diferente do outro. É o respeito para o outro mesmo, é reconhecer quando errou. Então, assim, eu falo, gente, a palavra desculpa para mim, eu acho que é uma coisa que tem que ser tão utilizada porque a gente pensa diferente do outro. Me desculpe, eu pensei que a minha visão era essa. A gente tem que olhar e respeitar que cada um tem sua lente de ver o mundo. E tudo bem. E tudo bem. É essa lente de ver o mundo. E é isso mesmo. A gente tem que entender o que achar de tudo. Cortou para mim. Se alguém tiver. Oi, Silvia. Oi. Você tinha travado. Fui eu que travei para você ou você que travou para mim? Algumas vezes, Chay, você tá travando, mas volta rápido. Por isso que eu não tô falando, entendeu? Mas volta rápido. Agora Aham. eu não sei, né? Eu vou Aqui, pedir aí, se alguém estiver assistindo, puder informar quem é que está travando, como que está travando, porque
ao meu ver, você trava para mim. E aí eu ia pedir para você repetir. Só que de Tá, repente você já falou, vai ficar repetitivo para os outros que já não, mas estão eu ouvindo. quero falar, pode falar. Tá. Sabe por quê? Se Então, você pediu para repetir, é porque alguém está precisando de escutar de novo. tá bom. Talvez seja Até eu eu mesmo, mesma. Vamos lá. você sabe, Chay, que quando a gente fala, às vezes a gente precisa, é para você também? Precisa o quê? Travou. Quando a gente fala, sabe? Ou às vezes a gente está falando, às vezes isso é para você escutar de novo. Para eu, Ah, por exemplo, eu estou sim. falando, às vezes eu ou qualquer pessoa aqui. Eu falei que esse sistema a gente tem que ficar bem alerta. O que ele está dizendo para nós? Sim, Né? É o que está sim. dizendo. Mas o que você quer que eu diga? Qual foi a parte que você perdeu? Que Então, falhou? você estava. Eu não sei exatamente aonde falhou, né? Você estava falando dessa dica valiosa, do quanto que a pessoa se comunicar e o quanto que para você, você hoje avalia que pedir desculpa tá tranquilo, desde que saia essa comunicação, porque nós temos uma visão, uma forma de ver. Foi isso que eu entendi, e aí teve umas travadinhas aí. E tem um traço, né, Chay, que é um traço de personalidade, que ele carrega muita raiva, mágoa. E aí, se essa pessoa não falar com a outra, tipo, poxa, você me falou aquilo ali, me chateou. E aí a pessoa fala, nossa, não era isso. E realmente, às vezes, não era. Ou a pessoa vai virar e falar assim, ah, não, realmente era isso. Ou a pessoa que é super perfeita e se cala, né, que é outro traço, e se cala porque não quer aparecer ou às vezes ter receio, aí eu mostrar para essa pessoa, pode se expor, eu quero escutar você. E o problema maior do relacionamento, esse problema de comunicação, é que cada um reage de um jeito. E eu falo assim, a gente não pode ficar com raiva ou às vezes se achar menos. A gente tem que expor o que aconteceu. Lógico que às vezes, no momento de um conflito, que é muito comum em comunicação empresarial, Chay, é muito comum. Porque é muitas pessoas, né? Você lida com muita gente. E aí completamente com tipos de personalidades diferentes, com traços, e às vezes um tá na dor, outro tá no recurso. Né, o envolvimento mesmo com o outro. É virar para o outro e ser aberto, falar, olha, nossa, vi que eu errei, nossa, eu achei que o que a gente conversou, mas naquela hora do conflito bravo mesmo, tá? É melhor calar, realmente. Naquela hora que a gente vê que o conflito tá bem assim, grande, bem acentuado, é melhor você calar. Mas depois, passa um tempo e vira e fala, poxa, Chay, eu vi que você ficou nervosa por isso que eu falei, por que eu te magoei? Né? Às vezes eu falo uma palavra que você escutou isso lá na sua infância, que te magoou tanto, né? E aí eu trouxe uma memória lá da sua infância e que aí de repente eu sem saber eu falo algo e te magoa, te machuca. Então assim, esse diálogo aberto, essa conversa, né? Entender, compreender, respeitar o outro. Eu acho que tudo ia facilitar assim. Falo que eu tenho um sonho, uma das formações, né, que a gente teve também com, a gente nunca pode esquecer dos nossos mentores, Chay, que fala que quer tornar uma sociedade saudável. Hoje o meu sonho é ter uma comunicação saudável, sem julgamento, sem culpabilidade. Imagina a gente viver num ambiente assim de solução, ia ser bárbaro, né? Era o que eu mais assim desejo para todos. Só, Chay, que precisa do nosso apoio, da terapeuta, como eu precisei, você também precisou de ter seu terapeuta. Até hoje a gente tá com muitos terapeutas e mentores da gente. Por quê? Porque a gente vive nessa sociedade. Uma sociedade que ainda tem dificuldade de relacionar e comunicar porque a gente aprendeu diferente. Então a gente tem que ajudar e auxiliar o outro nessa descoberta de como fazer, a melhor maneira fazer, para a gente se tornar o mais saudável possível. Nessa intenção de fazer o melhor pelo outro, dá aí algumas dicas de como melhorar ou de como aperfeiçoar essa comunicação no meio empresarial, ou mesmo no pessoal, se for o caso. Mas, assim, dicas assim que você acha importante. Primeira dica, aprenda a se olhar. Vai lá no espelho, dá uma olhada no seu corpo, vê como o seu corpo comunica. Você fala, Silva, no meio empresarial?
Lógico que eu não chego aqui falando assim, ó, você vai lá, Entendi. vai lá. Mas eu falo assim, vamos olhar para você, né? Então, assim, primeira coisa, olha no espelho, comece a olhar o seu corpo. Todas essas marquinhas aqui diz tanta coisa da gente. E comece a se aceitar e se amar, né? Porque normalmente quando aquela pessoa que fala assim, Chay, a culpa é dela, ou ela não fez isso, não, né? Que a gente fala que as nossas crianças interiores, às vezes isso é uma dor que tá latejando dentro de você e você nem percebe. Tá aí dentro. Então, na hora que eu tô, a primeira coisa mais importante, ponto mais importante é começa a se auto-perceber. Comece a observar como sua mente funciona. Comece a observar o que você costuma comunicar, falar, tá? Segundo, seja objetivo na sua fala. Ou seja, a pessoa respondeu, vá direto ao ponto. É sim ou não. Tenta trabalhar isso com uma construção de raciocínio, organização de ideias, que isso a gente pode ajudar muito, mas quando a pessoa se compreende, ela começa a entender quais traços de personalidade que você pode utilizar naquele momento para dar aquela resposta. E aí, com isso, você começa a organizar seu pensamento, organiza o seu discurso. Outra coisa, a escuta consciente, tá? É um termo, já ouvi falar várias escutas, escuta ativa e tal. Eu gosto desse termo, que é o termo que eu utilizo. A escuta consciente. Quantas vezes, Chay, que você já conversou com uma outra pessoa e a pessoa paralisou? Tipo assim, tá conversando com você e antes que você interromper, ela já dá a resposta. Ou seja, desculpa, antes de você terminar, ela já dá a resposta. Quantas vezes você conversando com alguém, a pessoa já tá aqui, já imaginando a resposta antes de você acabar? Então, você tem que estar com uma escuta consciente, ou seja, silencia sua mente e fica lá 100% para aquela pessoa. Ou seja, a forma de você escutar é a forma que você vai estar 100% para ela. Você faz muito isso, Chay. Eu já observei você, que é uma grande qualidade. Eu observo que você realmente sabe escutar. Eu tive que trabalhar muitas vezes isso em mim e às vezes eu trabalho, sabe? Mas eu já melhorei muito. Porque nós, terapeutas, a gente tem que ter uma escuta consciente, né? As pessoas vêm muito com queixas, algumas dores. Às vezes, é aquilo que você falou, tem pessoas que nem sabem o que ela tem. Simplesmente, quero melhorar isso, quero falar, né, com mais objetividade. Só que algo tem ali porque ela tem essa vontade de falar dessa forma. Então, a gente saber escutar conscientemente. E observar também o que o corpo dela me conta, né? A história que ela me conta. Mas no meio empresarial é auto-perceber, escuta consciente, tá? Então, saber a hora de se posicionar e também escutar até o final. Ninguém é mais importante que ninguém que você não possa parar para escutar, né? Isso é ponto. Eu falo muito isso com eles. Cada um tem seu valor. Porque às vezes no meio empresarial tem umas hierarquias, e aí as pessoas né, que ainda não viraram gestores, e aí elas falam, morro de medo de falar com o meu líder, morro de medo de falar com o meu gestor. Por quê? Né? Por quê? Por quê? Todo mundo ali, gente, é igual com suas histórias, igual assim, né? Com as suas histórias diferentes, mas o valor, cada um tem seu valor. E aí, na hora que a gente nos valoriza e olha para nós, a gente realmente vê, poxa, eu consigo falar com todo mundo porque eu sei como eu funciono, eu sei o que eu quero e essa é a minha experiência de vida, tá? Então é isso. A terceira questão é trazer sempre solução. Então, há um problema, faz o diagnóstico do problema e vamos resolver. Eu vejo que é muito comum em empresas
Às vezes, por exemplo, mudança. Nossa, muita gente morre de medo dessa palavra mudança. Até que agora, depois do corona, dessa pandemia, a gente está vendo assim, a gente não tem controle de mudança. Nós temos que adaptar essa mudança. Mas no mundo empresarial, eu vejo isso, Chay, mudança, as pessoas desesperam. Uma pessoa comporta assim, mudança, ai, mas para que mudar? Tá tão bom aqui, ai, não queria mudar e tal, aquele que gosta de ficar mais na sua zona de conforto. O outro é assim, nossa, eu não vou conseguir. Meu Deus do céu. Você vai ver, eles vão me mandar embora, porque é mudança, eles vão me mandar, aí já carrega a mente bem negativa, assim, pensando coisas ruins que pode acontecer. E o outro vai agir assim, oba, mudança, eu vou aprender. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso trazer da minha experiência para isso? Então, é ter esse pensamento que eu falo que são pessoas alpinistas, são pessoas que escalam, são pessoas que falam, tem um desafio aqui ou uma mudança que for, como eu vou resolver isso? Pode até sofrer um pouquinho, que isso é permitido para todo mundo, a gente sofre. Mas depois fala, qual solução que eu vou dar para isso? Aí, Chay, vai ser equipe de sucesso. Vai ser equipe de sucesso. Então, assim, eu falo muito para os meus clientes de mentoria que, trabalha o mindset desses pensamentos da sua equipe para você ajudar a crescer. E nós, terapeutas, a gente tem muito essa função, né? De mudar, eu falo assim, parece que é uma chavinha. A gente destrava e estimula para mudar isso, porque a gente começa a ver uma outra visão. Só que somos contaminados pelo meio. Isso a física quântica já ensinou pra gente. Então, o que a gente tem que ver? É vigiar. Vigiar. Em onde você está, né? Tem até uma frase na Bíblia que eu gosto muito, que é orar e vigiar, que é você ficar em alerta mesmo, né? Vigiar onde você está, com quem você está, quem te alimenta e quem te aumenta. E quem vê que está caindo, assim, ajudar ele a crescer. E eu acho... Eu vou complementar, na semana que vem eu vou fazer a live, vou complementar um pouquinho disso que você está falando, falar um Que pouquinho dessa ótimo. questão de energia, vai vir bem de encontro com isso que você está falando, vai ser bem legal. Olha que bacana. Não é à toa que nós nos encontramos no Unicinco, né, Chay? Porque, tá vendo como é que o meio, ele ajuda e auxilia? Que bacana. Você vai falar de quê mesmo na próxima? Eu vou dar algumas dicas, como você está falando para vós, eu vou falar em questão de energia, mas aí olhando para o Natal, porque sexta-feira que vem já é Natal, né? Já é Natal. Ai, você vai Falar chegar? nisso, falar nisso, ó, nós estamos preparando aí um presentão aí para É mesmo. oferecer É mesmo. para o pessoal. Fiquem aí de olho, né, Silvia? De Nossa, e é um repente a gente possa fazer. presentão que até eu quero ganhar. Tem que não quer. É um E aí vamos, presentão. Que essa dia que vai semana, ser trabalhar anunciado, nisso. Chay? Esse Oi? presente? Que dia que vai ser anunciado esse O presente? pessoal do marketing já está preparando isso. Eu acredito que essa semana agora já coloquem aí no ar, mas é só ir acompanhando, né? Eles vão colocar aí nos feeds e a gente também vai poder encaminhar para os nossos clientes, que a gente já tem atendido, para eles poderem ter essa participação. Que seria o quê? Seria, de repente, proporcionar para uma outra pessoa também ter esses atendimentos. E quem já é cliente também vai ter uma bonificação ali, algo. Vai ser bem legal. Só que É, vamos deixar para o pessoal trazer toda esse conteúdo, esse material que vamos disponibilizar agora nessa semana do Natal. Mas me diz uma coisa, Silvia. Você estava me hum, falando lá no T. Vamos voltar aqui porque a live é sua hoje, né? Você tava me falando do, da moça lá que conseguiu, teve alta. resultados. Isso, mas além dela, você tem aí mais algum, não precisa dizer nome, não precisa Claro, dizer claro. nada, mas mais algum caso assim interessante que você possa só dar
Olha, aconteceu isso e o resultado foi esse. Só para a Nossa, gente ter assim, uma pincelada do que é isso. eu falo que vários. 25 anos é uma vida, né? Escolhe um aí, Pois pega no é, eu ar. vou te falar de ontem também, de novo, assim, além desse caso dessa alta, aí ontem, ele tá na minha mentoria em comunicação, e ontem ele me mandou uma mensagem, porque eu estava muito feliz que eu preparei ele é no mundo empresarial, tá? Ele trabalha numa empresa, e aí ele teve que apresentar um trabalho, e ele falou assim, a queixa dele é que ele falava rápido, embolado, e aí a gente treinou isso. E aí logo depois eu estava até no carro. Gente, eu emociono com a vitória dos meus clientes, tá? E eu fiquei muito emocionada porque ele me mandou uma mensagem falando assim, Silvia, foi um sucesso. Logo depois, né, que ele fez a apresentação, foi um sucesso. Os meus gestores elogiaram, falaram que a minha comunicação está muito melhor. Nossa, eu estou muito feliz, grato e tal. Então, assim, ai, gente, é gostoso demais, porque é aquilo que eu falo, tá tudo dentro da gente. Só que às vezes a gente não sabe como colocar isso para fora, como aperfeiçoar, como aprimorar isso. E basta, né, apenas a gente dar uma orientação específica, ajudar nisso a se descobrir. Então, assim, é a nossa função. Também já teve outros casos também foram duas pessoas que pagaram, eram de uma empresa e pagaram mentoria comigo. E também, um dia que ela fez uma sessão comigo, no dia seguinte ela estava disputando uma vaga para gestora. E ela falou comigo assim, Silvia, amanhã. E eu falei assim, não tem importância, hoje nós vamos ficar a tarde inteira por conta para a gente ver. E assim, foi no primeiro dia o primeiro contato. E depois disso, ela foi tão elogiada que o pessoal lá falou assim, poxa, você pode ensinar as pessoas aqui sobre comunicação, como comunicar. Então, assim, Que legal. é bárbaro, assim, eu fico muito feliz. Vou falar, já tive pessoas. Eu vou ser bem sincera, depois que eu virei terapeuta, tudo modificou na minha vida. Chay, vou te contar uma história, não vai dar tempo, Chay. Daqui a pouco nós vamos Vai. terminar. Tem 8 minutos, dá tempo, vai lá. Tá, pois é, vou te contar uma história que é uma realidade da minha vida. Quando eu eu formei, logo depois que eu formei, eu comecei a atender, porque assim, como eu era fonoaudióloga, tinha poucos fonoaudiólogos, então a gente começou a atender muito, sabe, no início. Mas você sabe que eu comecei a observar que mais os meus clientes saíam do que ficavam. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu comprei o primeiro livro de inteligência emocional. Olha, como fono, que a gente é muito técnico, né? Naquela época a gente era, agora não, agora a fonoaudiologia tá outra. Mas assim, igual todo mundo, né? Médico, dentista, a gente trabalha o que a gente aprendeu mesmo na faculdade. Logo depois da faculdade a gente acha que é aquilo ali e pronto. E aí eu percebi, e aí eu fiz um levantamento. Isso aí eu conto e faço esse depoimento aqui, porque eu já dei aula também em faculdade, e eu conto isso para as minhas alunas de fonoaudiologia, quando eu dava aula, ministrava aula. E aí eu falei, gente, eu fui entender. Aí eu comprei o primeiro livro de inteligência emocional. E aí eu fui entender o ser. E aí quando eu virei uma terapeuta e tive esse olhar, gente, a gente tem muito mais sucesso, mais rápido e duradouro, sabe? Não é aquela história assim, né? Ah, eu fiquei um tempão naquela sessão. Não, a gente é mais rápido, porque a pessoa realmente consegue, a gente tem um olhar de diagnóstico e a gente consegue trazer o cliente. Então, assim, você pensar no ser como um todo, e hoje a fonoaudiologia já está muito assim também, eu já vi que ela mudou bastante, já tem um tempo que a gente mudou, e ainda bem que a gente reconheceu. Mas o meu caso foi a transformação que eu tive que fazer em mim. Então é aquilo, olhe primeiro para você aprimorar, para depois você conseguir trabalhar com o outro. Então, comunique primeiro com você, para você aprender a comunicar com o outro. E isso é a nossa função como terapeuta, né? E fonoaudiologia me ajudou bastante nessas questões de tratar, de relacionar. A gente tem voz profissional que a gente trabalha bastante nesse campo. Mas é isso, é olhar corpo, mente e espírito eu deixo para as outras áreas. Mas é aquela questão da gente fazer essa conexão com o corpo e com a mente, que eu acho que isso vai ter sucesso e não tem dúvida, assim. É uma descoberta interna. E é engraçado, né, Chay? Como isso modifica até a nossa forma de lidar
com as pessoas que estão no nosso meio, dentro da nossa casa, né? Na nossa questão familiar. Então eu falo, eu atuo muito no mundo empresarial, mas o que eles me relatam, Silvia, eu mudei a forma de olhar para minha filha. Né? Eu mudei, eu entendo agora se a minha filha gosta de ficar só descalça dentro de casa. Eu entendo por quê. Porque a gente acaba mostrando realmente como que cada um funciona. E isso é tão certo e tão firme, comprovado cientificamente, que você é baseado na neurofisiologia. Né? Em estudiosos como Freud, Reich, olha que tem muitos aí, mas isso está tudo comprovado, está ali. E a gente começa a aprofundar e ajudar. E todo mundo vem ter sucesso, né, Chay? Todo mundo vem ter sucesso. Você sabe que com você também aconteceram vários sucessos aí, né? Várias transformações. E eu, assim como você se sente grata pelos teus processos, eu também me sinto grata pelos meus. E acho importantíssimo, antes da gente ir olhar para o outro, é olhar para si mesmo. É muito importante. É muito Porque importante. quando você chega no bloqueio do outro, se você não cuidou disso em você, você não vai cuidar bem do outro. Não. Não vai conseguir ter o olhar que agora você tem por ser terapeuta, mesmo sendo fono, do que quando você era apenas a fono. E eu não estou desmerecendo quem é apenas fono. Não, Eu estou dizendo que agora você consegue ter um olhar muito diferente do que você tinha antes. Então você não olha só para as cordas vocais, para expressão de voz, tom de voz e etc. Hoje você olha para o indivíduo, para aquele que trouxe aquela voz, né? E isso que é Exatamente. importante. Hoje, Exatamente. e nós todos, né, na Unicinco temos esse olhar. Não importa qual é a formação em si, como você, fono e terapeuta. Nós temos coach financeiro e terapeuta. Então, assim, todos são terapeutas, né? Eles vão ter um olhar diferenciado para aquilo que vai atuar e ajudar o cliente, aquele que veio procurar. Isso é muito legal. E E eu o que queria. acontece? Na minha área, Chay, né, na minha área de comunicação, eu tive que aprofundar. Tem áreas da fonoaudiologia que já traz uma outra abordagem, uma outra questão, que às vezes não é tão necessária. Mas no meu caso da comunicação, comunicação é expressar o seu ser, né? Eu tive que aprofundar e entender isso melhor. E realmente eu vi o diferencial. É muito diferente. É muito diferente. Muito Querida, bom. nós já estamos chegando no final, né? Eu queria agradecer muito pela sua participação, pelo você trazer todo esse conteúdo, né, disponibilizar e dizer assim, dá depois lá a dica desses livros que você tem, dos seus artigos, escreve lá, comenta o pessoal que vai ver essa live depois, vai acompanhar depois. E obrigada pelas dicas e por tudo que você comunicou de uma forma bem efetiva. Obrigada por tudo, Silvia. Oh, imagina, querida, eu queria te agradecer também. Eu adoro comunicar com você. Eu acho que o que a gente está aqui, né, conversando assim sobre esse assunto da comunicação, da expressão do ser. Vejo muita gente, né, falando, a Claudinha aí, muito bom. E eu agradeço a todos vocês que estão escutando nesse momento e que irão escutar. E que, qualquer coisa que precisar, tá? Estamos à disposição e nunca, nunca deixa de se expressar. Porque se a gente se calar, a gente não mostra o que a gente veio no mundo fazer, não é isso? Então vem, tenha essa liberdade, porque esses medos, receios, a gente consegue aprimorar e te auxiliar. Então estamos aqui contando, pode entrar em contato pela Unicinco mesmo, pelo Instagram, e estaremos sempre à disposição. Gratidão. 1 minuto, Cláudia. 1 minuto não. 1 minuto. Já tá Tá. pensando aqui. Um abraço, Silvia. Fica com Deus. Beijo. Tudo bem? Beijo. Ótimo final de Tchau, tchau. semana para todos, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, Até tchau. mais.